profeta maior no Antigo Testamento, capítulo 36, versos 22 em diante. Diz assim: por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor, não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que eu vou fazer estas coisas, mas por causa do meu santo nome, o qual vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, o qual foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, a palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei das nações, os ajuntarei no meio de todas as terras, e os trarei de volta para a própria terra. Aspergirei a água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus, e eu os livrarei da sua impureza. Convocarei o cereal e o tornarei numeroso, e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei o fruto das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que vocês saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano Senhor: envergonhe-se, humilhe-se por causa da sua conduta, ó nação de Israel. Meus amados, o texto que nós lemos é um texto revelador de duas coisas. E a primeira dela que eu quero abordar nesta noite, desse texto que traz à tona duas verdades centrais. A primeira delas, meus irmãos, é que quem dá um novo coração é Deus. Não tem como, não existe forma do homem se auto-regenerar, dos seres humanos conseguir uma auto-transformação por si mesmo. Por mais que ele lute para mudar, ele não consegue. Por mais que ele almeje parar de fazer coisas erradas, parar de cometer certos pecados, ele continua a cair. É ele que chega diante de Deus e pede perdão. Deus, eu pequei por tal pecado, eu nunca mais vou fazer. E passa-se um tempo, ele vai de novo na presença de Deus e vai dizer a mesma coisa: Deus, novamente eu pequei outra vez, Senhor. Ele tenta se auto-regenerar, mas não consegue, porque regeneração é a obra de Deus, é a obra do Espírito Santo na vida do pecador. E Deus diz: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos, e obedeçam fielmente as minhas leis. Outra coisa que nós vamos falar também, meus irmãos, é sobre a santidade do nome de Deus. Deus diz: olha, eu não estou fazendo isso não por causa de vocês, eu estou fazendo isso por causa
seu caráter. É o Senhor Jesus que nos ensinou a oração do Pai Nosso: santificado seja o vosso nome, santificado seja o teu nome, por causa do nome, o zelo que Ele tem para com o seu nome. É Ele que na sua palavra diz que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir a sua palavra. Quando Deus fala, Deus cumpre. Quando Deus diz, Ele vai fazer. Deus é zeloso com a sua palavra. Esse profeta Ezequiel, ele viveu um tempo difícil, e foi nesse tempo que havia o templo de Israel, que era o centro da adoração do país. Todos tinham que ir a Jerusalém para adorar a Deus no templo, e foi no tempo de Ezequiel que o templo foi destruído, o templo de Jerusalém, quando Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, invadiu Judá, levou o povo que ali estava, e junto estava Ezequiel, que era um dos exilados, um dos que foram levados cativo como prisioneiro, como escravo para a Babilônia. E há duas situações na vida desse profeta. A primeira está no início do livro, do primeiro capítulo até o capítulo 11, em que Ezequiel, ele vê a glória de Deus. E quando ele vê, ele contempla a glória de Deus, a sua vida é mudada. Meus irmãos, quando temos um contato, uma experiência com Deus extraordinária, a nossa vida ela é mudada, passa por uma mudança, pelo contato de ver, de contemplar a glória de Deus. Isaías, ele viu o Senhor no alto e sublime trono, ele reconheceu a sua miséria, ele reconheceu o seu pecado. O profeta, ele fala da glória de Deus, ele descreve a glória de Deus. A sua vida foi mudada por causa da visão, mas a partir do capítulo 11, ele vê agora algo ruim. Primeiro ele descreve a glória de Deus, a grandeza, a glória de Deus de uma maneira extraordinária. Mas do capítulo 11 em diante, o Senhor se foi, a glória de Deus foi embora. Houve aqui o Icabode, que nem menciona em 1 Samuel. A glória de Deus, irmãos, abandona Jerusalém. Por quê? Porque todos estavam entregues à idolatria. O templo, que era uma das grandezas, das coisas mais lindas que havia, o templo foi destruído. E aqui, meus amados, duas verdades contidas no texto que nós lemos. Primeiro, a incapacidade de nós nos tornarmos bons. E a segunda, a razão porque Deus dá um novo coração. Deus dá um novo coração, não por causa do povo, mas por causa dele mesmo. Deus, meus irmãos, é fiel para com o seu povo. Ele diz: eu vou pegar vocês no meio das nações, eu vou reunir vocês, eu vou trazer vocês de volta, eu vou levar vocês de volta agora nas nações onde vocês estão espalhados, eu vou trazer vocês de volta para a própria terra. E é o que Ele faz conosco, porque nós estávamos dispersos no mundo, e Ele nos traz para um lugar extraordinário que é a sua igreja, lugar onde Ele manifesta a sua glória, a sua presença, o seu amor, onde nós encontramos o seu cuidado para conosco, onde nós somos alimentados a nossa fé, onde nós somos alimentados a nossa comunhão, e onde nós vivemos compartilhando daquilo que recebemos de Deus. Então depois o Senhor continua dizendo: derramarei sobre vocês uma água pura, e vocês ficarão purificados. Vou purificar vocês de todas as suas imundícias e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um novo coração, e colocarei um espírito novo dentro de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus, meus irmãos, Ele usa de misericórdia com todos nós. Ele que nos traz de volta para Ele, Ele que nos traz de volta para a sua casa, para estar com Ele, porque todos nós somos criados por Deus, embora nem todos somos filhos de Deus. Somos criados por Ele, mas é por causa dEle, é por causa da ação dEle em nós, é que nós temos a transformação e a mudança. É porque Ele age, é porque Ele opera, querendo nos trazer de volta para Ele. E Jesus, irmãos, é esse caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o caminho que nos leva de volta para o Pai. É Jesus que nos traz a consciência do filho pródigo, que precisamos voltar para o Pai. E o profeta
estavam exilados, eles eram escravos, não tinha como eles saírem de lá. Pode, porventura, um prisioneiro que está numa prisão de segurança máxima sair dali e dizer: eu saio daqui a hora que eu quero? Não. Se não tiver uma autoridade que liberte, que solte, que lhe dê a autoridade para poder sair, ele não sai. Se tentar fugir, pode ser fuzilado e ser morto. Então eles estavam presos no cativeiro, eles não tinham como sair. Porém Deus trabalhou, Deus agiu, Deus libertou eles do cativeiro e retornou, fez com que eles retornassem para a sua terra, por um propósito de Deus. Se alguns não acreditam na Bíblia, tem que pelo menos acreditar na história. Se alguém não acredita que o Brasil foi descoberto, na realidade o Brasil não foi descoberto, tinha os índios aqui, né, que já moravam aqui, né, recebemos visitantes aqui no Brasil. Se alguém não acredita, eu não acredito que o Brasil foi descoberto. A história registra. A história registra tudo o que aconteceu de mais importante no Brasil. Em outras nações. Agora, irmãos, a história registra que Israel, que estava disperso entre todas as nações, Deus trouxe eles para a Palestina. Os judeus hoje moram na Palestina. E eles moram no território que não era deles, porque eles foram dispersos outra vez no primeiro século. Os judeus perderam a sua casa, o templo foi destruído, até hoje está no chão, até hoje está arruinado, está destruído o templo de Jerusalém, o templo que foi construído por Salomão, na realidade não existiu, porque ele foi destruído. Esdras foi lá depois e reconstruiu, depois foi destruído novamente, e depois veio Herodes o Grande e fez um gigantesco templo, maior do que o de Salomão, maior do que o de Esdras. E esse templo de Herodes, que levou muitos anos, décadas para ser construído, ele também foi destruído no ano 70. E os judeus foram presos, foram expulsos para outras nações, foram para Roma e foram espalhados entre os povos. Porém, irmãos, essa nação estava morta. E aí se cumpre a profecia do Vale de Ossos Secos no livro de Ezequiel, que Deus congrega novamente Israel e dá a eles uma nação. Israel hoje, irmãos, é uma das nações mais poderosas no mundo, tanto na saúde quanto também na potência militar, de fazer algo assim milagroso, como por exemplo na Guerra dos 6 Dias, várias nações lutando contra uma nação recém-formada, mas uma nação, irmãos, que recebeu algo extraordinário de Deus sobre a vida deles, e que naquela guerra em que muitos árabes, a aliança entre países árabes, se jogaram contra Israel, e Israel em apenas 3 horas eliminou mais de 300 aviões dos árabes. Israel teve pouquíssimos aviões derrubados. Agora há poucos dias, a guerra de Gaza, em que houve um movimento contra Israel, irmãos, quanta gente morreram dos palestinos, dos árabes e dos israelenses, pouquíssimos. Mas o que Deus fez? Deus agiu, irmãos, lá no passado e trouxe de volta aos judeus que estavam dispersos. Deus restaurou a eles. Irmãos, Deus é fiel com o seu povo, e Deus é fiel para conosco. Porque assim como Deus é fiel para com Israel, que falhou com Deus, Deus é Israel para conosco. Quem sabe nesta noite eu estou falando para alguém que está dizendo assim: eu falhei com Deus, para mim não tem mais jeito, eu estou perdido, eu sou um caso perdido, não tem jeito, não tem como eu mudar a minha vida, já tentei. E é o que Ele faz, irmãos, é o que Deus faz. Deus nos traz para Ele. E depois o Senhor continua dizendo: derramarei sobre vocês água pura, e vocês ficarão purificados. Vou purificar vocês de todas as imundícias e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um novo coração, colocarei o meu espírito dentro de vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e darei o coração de carne. E é esse texto, meus irmãos, que mais adiante o profeta
seguinte: que vocês vão ter nojo do pecado de vocês. Quando, pois, isso acontece, meus irmãos? Só conseguimos ter nojo ou ódio do nosso pecado quando nós temos um novo coração. Há vários hinos que nós cantamos de um novo coração. Cantamos e precisamos entender, irmãos, a grandeza de Deus que procede isso. A nação, irmãos, estava com o coração de pedra. A nação de Israel não se sensibilizava com nada. E é impossível um ser humano, um homem, se reformar. Pode reformar aqui, mas outro podre aparece ali. Israel, irmãos, não percebe nada com o coração que tinha. Interessante que a gente sabe que tem pedra nos rins, né? Existe pedra na vesícula, mas aqui diz que tem pedra no coração. É o coração de pedra. E não é o que Deus está dizendo: eu vou fazer uma reforma no coração de vocês, eu vou fazer uma cirurgia no coração de vocês, vou arrumar o que está estragado no coração. Não, Deus diz o seguinte: olha, vai ser um coração novo. Eu vou tirar o coração velho, que eu vou botar um novo coração para vocês. Eu vou fazer uma obra nova em vocês, porque nós não tem como reformar em cima de uma estrutura velha. Lembro que no início desse ano, um vendaval violento abateu sobre a cidade, destelhou muitas casas. Era o pessoal correndo, desesperado, procura de ajuda, prefeitura da lona, e graças a Deus por essa igreja abençoada, que foi socorrer algumas das famílias. E uma delas, irmão Ademir, esposo da irmã Silvia, que fomos fazer a avaliação para poder ajudar com telhas, entre a igreja poder dar uma ajuda e comprar as telhas que precisava. E chegou o irmão e disse: pastor, não tem condição de botar telha em cima da casa, porque a tesoura está podre, a madeira está podre, não pega. Talvez muito cupim, talvez a madeira muito velha já, e já não tinha como pegar o prego. Meus irmãos, tem coisas que não adianta uma reforma, tem que haver uma mudança. O que a igreja fez? Vamos na madeireira, compramos todas as madeiras novas e colocamos tesoura nova para poder receber telha nova, prego novo. Não adianta, por mais precioso que viesse a ser o prego, podia ser prego de aço, não pega, a madeira está podre. E assim está às vezes o coração do homem, está corrompido, está podre. Não adianta uma reforma, uma boa ação, uma boa atitude. A partir de hoje eu vou mudar um hábito, mas não muda o coração. A partir de hoje eu quero fazer tal coisa para mudar, e não consegue mudar, porque a madeira do coração está podre demais. O prego pode ser de ouro, mas o coração podre, irmãos, não vai suportar uma mudança e uma transformação. Deus não pensa, meus irmãos, em fazer uma reforma em você. Deus não quer, Deus não está projetando fazer uma reforma na sua vida. Deus quer fazer, irmãos, uma construção nova. O que Deus quer fazer? Derrubar o que é velho e reconstruir o que é novo. É a parábola que tem lá no livro de Jeremias do oleiro, que o vaso que ele está formando, e ele está caindo, de repente caiu e quebra-se. E aí vai o oleiro e faz um vaso novo. E ele não está tentando arrumar, reformar, colar aqui. Vamos colar com uma cola, com um super bonder, que vai continuar a mesma coisa. Não! O propósito de Deus, irmãos, é fazer algo extraordinário. Então muitos vão reformar a sua vida e querem reformar a sua maneira de viver de maneira inútil, de maneira incapaz. Não pode, a Bíblia diz, irmão, não pode o leopardo tirar as suas manchas, assim como o etíope não pode trocar a cor da sua pele. O ser humano não consegue mudar a si próprio, ele não consegue, por mais que ele deseje, por mais que ele se esforce para isso, ele não consegue. É Deus que faz a mudança. Ezequiel capítulo 11, verso 18 diz: e virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações, e lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne um coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Também outro texto de Ezequiel capítulo 11, versículo 18 e 19. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 3, verso 7: hoje
se ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração. Existem pedras, meus irmãos, que não tem como o ser humano quebrar no seu coração. A violência do ser humano, a incapacidade de entender as coisas de Deus. Alguém comentando, não adianta querer ler a Bíblia, você não vai entender, é um livro muito antigo. Não, meus irmãos, quando nós temos o Espírito de Deus, nós entendemos a palavra, nós nos apaixonamos pela palavra, nós sentimos o refrigério na alma e no coração, mas precisamos receber um novo coração. Muito mais do que buscar prosperidade, casa própria, carro do ano, um carro importado. Meus irmãos, nós precisamos buscar um novo coração, porque é Deus que dá. Israel passou por isso. Por causa do pecado de Israel, o norte foi levado preso cativo para a Síria, e as tribos do sul foram levadas para a Babilônia. Mas Deus disse: eu tirarei vocês das nações para onde vocês foram, da onde eles estavam cativos. Depois ele diz no verso 25: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, e os purificarei de todas as suas impurezas. Interessante que o uso da água, ele visava a purificação. Os judeus tinham o cerimonial das águas, e esse cerimonial era um ato de purificação. Sábado se reuniam em algum lugar para orar a Deus e também para tomar o banho, que era o banho cerimonial. Nós não fazemos isso, não seguimos as leis judaizantes, mas nós temos uma coisa que Jesus mandou. Jesus dizia: portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Jesus mandou que batizássemos. O batismo, meus irmãos, ele representa, ele figura exatamente uma mudança, uma transformação, um novo coração, uma vida nova, onde o velho homem é sepultado e um novo homem, novo coração, nova mentalidade agora surge dali. Final do mês que vem temos batismo, certo? Mês que vem temos batismo no último domingo. Já falamos, todos aqueles que desejam batizar, fale com o seu líder, fale com o seu discipulador, conserta alguma coisinha que precisa, né? Não é reformar a vida, mas consertar, botar a vida em dia, certo? Se alguém não é casado legalmente, vai lá, senta lá no cartório, faz as coisas direitinho, certo? Em outro momento a gente faz a oração, a bênção sobre o casal. Vamos ter um casamento coletivo também, provavelmente no mês de janeiro ou fevereiro do ano que vem. Vamos fazer um casamento lindo, 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 um casamento coletivo. Mas o desejo de Deus, meus irmãos, é nos trazer para Ele, e Ele daria a vocês um novo coração, porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei um coração de carne, porém meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. O Senhor diz: eu vou levar vocês a agir certo, e eu que vou conduzir a atitude de vocês, eu que vou colocar o meu espírito em vocês. Porque, irmãos, quando temos o Espírito de Deus, nós vivemos. É o que Deus fez com o homem quando o criou. Deus fez o homem do barro, fez o homem do pó da terra, mas o homem era apenas um boneco de barro. Mas a Bíblia diz que Deus soprou sobre o homem e fez dele alma vivente. Então o Espírito de Deus que traz vida e nos faz viver. E ele diz assim: e eu os livrarei de toda a sua impureza. E aqui, irmãos, é tudo obra de Deus e não do homem. Deus: eu farei, eu vou dar, eu vou tirar o coração de pedra, eu vou colocar o coração de carne em vocês. E o resultado desse novo coração, meus irmãos, é a rejeição pelo pecado. Sabe que a ciência, quando faz uma cirurgia, toca, por exemplo, o rim, faz um transplante. É possível fazer vários transplantes, mas às vezes existe uma rejeição. O novo coração que Deus nos dá, ele tem uma rejeição pelo pecado. O coração de pedra ama o pecado, busca o pecado, anseia pelo pecado, pensa no pecado, alimenta o pecado, se satisfaz do pecado. Mas o coração dado por Deus, irmãos, ele rejeita tudo aquilo que não provém de Deus, que não procede de Deus. Ele sente-se mal quando cai em algum pecado, em alguma tentação, quando tomba novamente em algum tipo de vício. Ele quer uma mudança, ele deseja uma mudança. Mas quem tem um novo coração
Esse coração transplantado por Deus, ele rejeita aquilo que não é de Deus, ele rejeita o pecado. E a palavra diz: pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, que nos diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, aqui usada a palavra regenerado. O que é a regeneração? A regeneração, irmãos, é o novo nascimento, é uma vida nova, regenerado por Deus, gerado por Deus uma outra vez. Aquela estrutura velha já não serve mais, e Deus agora está fazendo uma obra nova. E é o que a Bíblia diz: eis que faço nova todas as coisas. A Bíblia diz: pois quem está em Cristo Jesus é nova criatura, e as coisas velhas ficaram lá no passado. É o que Deus faz em nós. E ele diz assim em Ezequiel, mesmo texto que nós lemos, capítulo 36, versículo 31, diz: então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus. Antes eles não lembravam, agora eles estão lembrando do caminho mau que eles tinham, do caminho torto. E diz mais assim: então vocês se lembrarão dos caminhos maus e das suas ações ímpias. E diz assim: e terão nojo de si mesmo. Não é nojo de tal alimento, não é nojo de tal comida, não é nojo de barata, não é nojo de inseto. Ele diz assim: vocês terão nojo de vocês mesmos, vocês terão nojo das suas iniquidades, daquelas práticas repugnantes. E o Senhor diz: no dia que eu os purificar de todos os seus pecados. E Deus está dizendo, meus irmãos, na sua palavra, que Ele limpa, e Ele vai limpar. Dizer: aspergirei água pura sobre vocês. Deus transforma. E Ele diz assim: darei a vocês um coração de carne. É o que o Senhor nos diz em Apocalipse: darei para vocês um novo nome, uma nova identidade. Quem está em Cristo é nova criatura, novo coração, tudo mudou, tudo transforma. Até a família muda, até os amigos mudam. O tipo de amizade com quem você conversava, com quem você falava, começa a mudar, começa a haver uma transformação. O interesse das coisas pelas quais você vivia antes, agora já não vive mais, agora você tem interesse por outras coisas. E a Bíblia diz que nós devemos buscar as coisas do alto. Por que agora é isso? Porque Deus fez uma grande mudança e uma grande transformação. E esse é o resultado, irmãos, do novo coração. Nojo de si mesmo, nojo da vida que estava vivendo, nojo, meus irmãos, da vida e da prática que vivia antes. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus nos transforme mais e mais, que o seu poder e que a sua graça estendem sobre nós. Deus limpa, Deus transforma, e Deus dá um novo coração, e Deus dá um novo espírito. Ele diz: porei o meu espírito em vocês. E aí a vida começa a mudar. Você passa a pensar e agir como alguém agora da família de Deus. E a Bíblia diz assim em Ezequiel: e os levarei a agirem segundo os meus decretos. Eu vou levar vocês a agir segundo o meu pensamento. Vocês serão o meu povo. E Deus diz assim: eu vou ser o seu Deus. Então você vai passar a sentir nojo do pecado, da vida que tinha. Terão nojo de si mesmo do dia em que eu os purificar. Eu digo, meus irmãos, quem é nascido de novo, quem tem agora um novo coração, sabe a vida que vivia e se sente nojo daquela vida, eu quero dizer para vocês: Deus tem te abençoado e Deus tem te dado um novo coração. Antes você praticava certas coisas e era comum, era normal. Agora você não quer mais, você quer fugir, você quer lutar contra isso. Por quê? Porque Deus trocou o teu coração. Você pode dar graças a Deus. E é o prazer de Deus, irmãos, trocar o coração. Segunda parte desta mensagem, irmãos, é a razão porque Deus disse: eu não vou fazer isso por causa de vocês, eu vou fazer por causa de mim, por causa da minha palavra, pelo zelo com o meu nome, que vocês se envergonharam, que vocês desprezaram o meu nome. E Deus está fazendo isso por zelo ao nome dEle.
Deus está fazendo por zelo a Ele mesmo. Deus está cuidando dele. Como assim, pastor? Sim, Deus está cuidando dele. Mas Deus precisa que alguém cuide. Precisa que alguém esteja cuidando de Deus. Deus precisa de policiais, de segurança para Ele. Não, Deus não precisa de segurança e policial. Mas Deus preserva a sua santidade. Deus preserva o seu nome. Deus preserva quem Ele é. E Ele está trazendo o povo de volta, não por pena do povo, não por misericórdia do povo, mas por misericórdia e pena do seu próprio nome, por zelo pelo seu nome, pelo zelo da sua santidade. Deus ama Ele mesmo. Deus zela por Ele. Deus cuida dele. E por causa da palavra dele, meus irmãos, é que as coisas se cumprem. Passaram os céus e a terra, mas o Senhor diz: a minha palavra não vai passar não. Eu velo pela minha palavra. Quando o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, o que tu vês? Eu vejo uma vara de amendoeira. E ele disse: viste bem, meu servo, porque eu zelo pela minha palavra. Se você vai ler a palavra de Deus, irmãos, você vai se deparar com o livro de Jó. Primeiro capítulo, você vê um duelo de forças espirituais. É uma guerra que se trava na terra sobre a vida de um homem justo, um homem temente a Deus. Mas era um duelo por causa do zelo para com Deus, porque o diabo chega em Deus. E Deus disse: tu viste o meu servo Jó, como ele me é temente, como ele foge do mal, como ele evita as coisas erradas. E Satanás: vi. Tu viu como ele me é temente? Vi, mas ele faz isso porque tu dá tudo para ele. Tira as coisas dele. A Bíblia menciona, já começa mencionando no livro de Jó, primeiro capítulo, o que ele tem. Faz ali um apanhado, faz ali um histórico, faz ali um levantamento de todo o patrimônio dele. Era o homem mais rico que havia. E o diabo está acusando Deus, dizendo: Deus, tu é injusto, tu dá tudo para ele. Por isso que ele te adora. Quem é que não vai te adorar? Um baita do salário desse, quem é que não vai te adorar? E Deus disse: não, ele me ama por minha causa, por aquilo que eu sou, santo. E aí o Senhor dá autorização para Satanás: vai lá, pode tirar tudo que ele tem, fica tudo para ti. Tira tudo. Toca na saúde também, toca em tudo. Recebe a permissão, o inimigo vai lá, irmãos, e arranca tudo que ele tem. Todos os seus rebanhos, todos os seus funcionários, todo o seu patrimônio. E Jó, ele acaba dizendo o seguinte: ó, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar. E ele disse: Deus seja louvado. Ele agradeceu a Deus. Novamente, depois de um tempo, o inimigo de novo aparece na presença de Deus. Deus disse: viu como ele é fiel? Disse: não, carne por carne, vai dar tudo pela sua saúde. Só, tu dá saúde para ele, tira a saúde dele. Deus deu autorização, irmãos. O diabo foi lá e infestou ele com a pior enfermidade que o ser humano pode suportar. A Bíblia diz que Jó sentava-se no meio da cinza e coçava-se com cacos, e ficava coçando aquele ferida purulenta, terrível. Mas Deus, meus irmãos, sabia que Jó realmente amava a Deus. Por fim, Deus restaura a sorte de Jó, porque Jó, irmãos, honrou ao Senhor. Deus estava ali zelando pelo nome dele, pela sua santidade, pela sua imagem, pelo seu caráter. Deus, irmãos, zela por ele. Deus zela pela sua palavra. Deus zela pelo seu caráter. Por que você existe? Já parou para pensar por que eu existo? Por que eu estou na terra? Por que eu estou aqui? Por que eu respiro? Por que eu trabalho? Por que eu estou vivendo? Por que? Eu quero dizer, meus irmãos, a palavra de Deus diz que você existe para a glória de Deus. Por que existimos? A Bíblia diz: nele existimos, nele nos movemos. É por causa de Deus, não tem outra razão. Nós fomos criados para a sua glória. Deus explica, irmãos, por que fez tudo isso com o povo de Israel. Diz: quero que vocês saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Ezequiel capítulo 36, verso 32. Tudo que faz com você é por causa da glória dele. E é justamente aí, irmãos, que está a tua segurança, a nossa segurança. Deus está fazendo por causa dele. Deus te ama por causa dele. Deus enviou Jesus por causa dele. Mas é por
você é. Deus salva você por causa da reputação que Deus tem. Não somente com dó. Vou salvar esse verme. Qual é a diferença entre você, um pássaro e um verme? Nenhuma. Agora, irmãos, se nós analisarmos porque Deus nos criou, então sim, nós vamos ver o resgate de Deus, a mudança de Deus, o trabalhar de Deus. A Bíblia diz que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Por que Deus nos salvou? Por que Deus enviou Jesus para morrer por nós? Deus está nos salvando, irmãos, porque honrar o nome dele, honrar a obra que ele fez. Eu e você, nós somos pecadores, e o que nós merecemos é a condenação eterna por causa dos nossos pecados. Depois de salvarmos, depois de salvar, Deus não vai perder mais nada por tua causa. Ele vai fazer de tudo. O Senhor Jesus disse: aqueles que tu me destes. Jesus está falando sobre o que ia fazer, sobre aqueles que Deus tinha dado. Agora, irmãos, lembre-se, é a reputação de Deus que está em jogo. No caso de Jó, é o que acontece. Agora, irmãos, quando Deus toma a sua vida nas mãos dele, por causa da glória dele, nada vai tirar você da mão dele. Nem Satanás, nem o inimigo, nada, nenhuma força poderá tirar você da mão de Deus quando você está na mão dele. Jesus confirma: eu lhes dou a vida eterna, eles jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, para que as deu a mim, é maior do que todos, e ninguém poderá arrancar da mão do meu Pai. Eu e o meu Pai somos um. João capítulo 10, verso 28 a 30. Jesus veio com a missão, e essa missão é glorificar o Pai. Nós encontramos nos evangelhos que o propósito do Senhor Jesus ter vindo foi para glorificar o Pai. Toda a trajetória do evangelho, dos evangelhos, meus irmãos, nós encontramos Jesus glorificando o Pai. Ele se deixou ser maltratado, ele deixou ser cuspido, ele se deixou ser conduzido por uma cruz para glorificar o Pai. Ele poderia, se ele quisesse, com o sopro da sua boca, ele destruiria, eliminaria todos. Em João, no final do Evangelho de João, os homens vão para prendê-lo e pergunta quem é. Diz: eu sou. E quando ele diz eu sou, os soldados caem por terra. Jesus, na realidade, se rendeu. Não teria como matar o Filho de Deus. Jesus seria imutável, seria imortal. Não teria como matar Jesus, mas ele se entregou. Ele se esvaziou de si mesmo, a fim de que o Pai fosse glorificado. Ele deixou, ele sofreu, ele padeceu. E Deus deseja levar-nos, irmãos, e nos conduzir na direção que Ele tem para nós. Eu quero dizer nessa noite: deixa Deus lavar a sua lepra, deixa Deus purificar o seu coração, deixa Deus arrancar o orgulho que impede de obedecermos. Deixa Deus dar um coração novo para você e uma transformação. Em João capítulo 11, ali fala a respeito de Lázaro, a história da doença de Lázaro e a morte de Lázaro, que eram amigos de Jesus. João capítulo 11, versículo 1 diz assim: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua mãe Marta, e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Dá para entender quando uma enfermidade ela existe para a glória de Deus? Quando você passa por uma luta e uma prova e ela é para a glória de Deus, como assim? O Deus está sendo mal, Ele está deixando uma enfermidade entrar na minha casa, e essa enfermidade é para a glória de Deus. Afinal de contas, o que Deus quer me levar a uma enfermidade, uma situação difícil, para que a glória de Deus seja manifesta. Sim, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz isso, que nós fomos criados para a sua glória, para que o Senhor fosse glorificado. E diz: esta enfermidade não é para a morte,
Jesus, versículo 5, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouviu, pois, portanto, que estava enfermo e ficou ainda mais 2 dias no lugar onde estava. Note 3 coisas muito preciosas aqui. Jesus escolheu deixar Lázaro morrer. Versículo 6 diz: ouvindo que estava enfermo, ficou ainda mais 2 dias no lugar onde estava. Não tinha pressa. Sua intenção não era evitar o luto, não era evitar o luto na família, mas era levantar Lázaro dos mortos. Para quê? Para que a glória de Deus se manifestasse. Segundo, ele foi motivado por uma paixão pela glória de Deus, que manifesta no seu próprio glorioso poder. Versículo 4 diz: esta enfermidade não é para a morte, esta enfermidade é para a glória de Deus. Quem que pode dizer, expressar isso? Olha, estou sofrendo para a glória de Deus, estou passando por luta para a glória de Deus. Deus permite essas lutas, essas dificuldades que eu estou passando para glorificar a Deus. Oh, meus irmãos, ninguém aqui sofre daquele sentimento de gostar de passar por provas e lutas, mas o próprio Senhor Jesus está dizendo isso, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E terceiro, a despeito disso, tanto a discussão de deixar Lázaro morrer e a motivação de exaltar a Deus foram as expressões de amor por Maria e Marta. Versículo 5 diz: ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. E ainda ficou mais 2 dias. Como assim? Quando alguém ama, vai correndo para suplicar, para ajudar, para tirar aquela pessoa daquele sofrimento. Mas se o propósito por trás dos bastidores é glorificar a Deus, então Deus está trabalhando pela sua glorificação, pela sua honra, por amor ao seu nome, por amor a Ele. E Deus está dizendo em Ezequiel: olha, eu não estou fazendo isso por causa de vocês, eu estou fazendo isso por causa de mim, por amor a mim. Sabe aquela conta que você paga que não é tua? Sabe aquele empréstimo que você tirou para um parente, para um amigo e não pagou, e você está pagando? Por que você está pagando? Porque você ama tanto aquela mala sem alça que te usou o teu nome e botou você no SPC? Não. Você está indo lá pagar aquela conta para o teu nome ficar limpo, para você ter honra no mercado. Você está pagando conta que não é sua, coisa que você não está desfrutando. Assim, meus irmãos, Deus age. Deus está limpando o nome dele. Deus está trabalhando pela sua glória, que foi maculada pelo homem, porque o homem maculou a glória de Deus, manchou a glória de Deus, o homem se afastou de Deus, se distanciou de Deus, e Deus disse: olha, não, eu vou mudar isso. Por que ele nos salvou? Lá em Êxodo, Moisés, numa conversa com Deus, Deus disse: Moisés, eu vou fazer de ti uma nova nação. Vou começar tudo, eu vou matar todo mundo. E Deus disse: não, Senhor. Moisés fez uma oração sábia, meus irmãos. E Moisés estava visando exatamente que o nome de Deus não fosse envergonhado. Diz: mas Senhor, depois o que vão dizer os demais? Vão dizer o seguinte: que tu não teve competência, tu não teve força para sustentar eles no deserto, então tu matou eles, tu deixou eles morrer. Vão dizer que tu não teve. E aí Deus, irmãos, agiu conforme a oração de Moisés. Embora que o foco de Deus era aquele povo, eram os hebreus, a quem ele amava, a quem ele gostava. Mas por causa das outras nações, irmãos, Deus passou a seguir exatamente uma oração de um homem de Deus, inspirado dentro dessa verdade. Deus zelando pela sua imagem, Deus zelando por ele. Eu quero dizer, meus irmãos, que Deus nos ama, mesmo quando sofremos. E Deus, a Bíblia diz, irmãos, que Ele não reparte a sua glória com ninguém. Ele sabe o que faz. Ele criou tudo para o seu louvor. Os anjos foram criados para o seu louvor. A terra foi criada para o seu louvor. A Bíblia diz, meus irmãos, que as obras do firmamento declaram a glória de Deus. O homem foi criado para a glória de Deus. Efésios capítulo 1
a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós que de antemão esperamos em Cristo. E Ele ora, irmãos, para que a sua glória seja mantida e seja manifesta. Diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Por que Jesus olha? Eu quero que onde eu estou, Pai, eles estejam juntos. Por quê? Por que Jesus quer nos levar para o céu? Aqui está na oração, irmãos, que Jesus faz, a oração sacerdotal. Ele está dizendo exatamente: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, eles estejam comigo, para que os que tu me deste vejam a minha glória, e eles confiram, eles enxerguem a minha glória. Deus, irmãos, está nos levando para o céu, para nós contemplarmos a glória de Deus. Ou você pensa que Deus está te levando no céu porque você é bonzinho, porque você é nota 10, porque você é 100%. Não, Ele quer nos salvar-nos por misericórdia, pelo seu amor, e para que nós venhamos ver a sua glória. É o que nos diz a palavra de Deus: para que vejam a minha glória que me destes, conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Nós, meus irmãos, não somos o centro da criação de Deus. O centro da criação de Deus não está voltado em mim. O mundo tem que me admirar, o mundo tem que me honrar. Aonde já se viu? Não, meus irmãos, eu não sou o centro. Jesus é o centro. A glória é para Deus, a glória e o louvor é para Deus. Nós existimos para louvor e glória dele. A Bíblia diz em Isaías 43, verso 21: criados para o louvor da glória de Deus. Para que nós existimos? Para a glória de Deus, para exaltarmos a Ele, para nos render a Ele, nos prostrar a Ele, dizer: Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é majestoso, Ele é maravilhoso, Ele pode todas as coisas, o todo poder está nas suas mãos, e nós nos rendemos adorando a Ele. E nós vamos para o céu, amém, graças a Deus. E o que nós vamos fazer? Nós vamos render gratidão e glórias a Ele todos os dias da nossa vida. Para que existe a igreja? A igreja existe, irmão, para glorificar a Deus, e não glorificar a homens, paparicar a homens e fazer homens charlatões e grandões. Deus é o centro. A igreja existe por causa dele, por misericórdia dele. Nenhum de nós fizemos ali um teste, avaliação, quem pode ser transformado e mudado. Não, foi pela misericórdia dele que ele nos salvou, para nós glorificarmos e exaltarmos a ele. João capítulo 9, versículo 1 até o 3, fala a respeito de um cego. Nasceu cego, e a Bíblia diz ali: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem foi que pecou? Esse homem nasceu cego. Quem é que pecou? Porque ele nasceu cego? Os pais dele? Para que nascesse cego, foram os pais que pecaram, então o filho nasceu com maldição. Jesus disse: nem ele, nem seus pais foram culpados, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele, para que Deus fosse glorificado, para que Deus fosse exaltado. Quem sabe você está passando uma grande luta e uma batalha. Eu quero dizer, meus irmãos, se essa luta e essa batalha nasceu para que Deus seja glorificado, Deus seja louvado, porque você está dentro do propósito e de um grande, imenso projeto de Deus. A minha vida tem que existir para manifestar a glória de Deus. Isaías 48, versículo 9, para nós encerrarmos, diz assim: por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me refriarei para contigo, para que te não venha a cortar. Na NVI diz: por amor do meu próprio nome. Deus ama o nome dele, Deus ama ele, e Deus ama por ele, pelo que ele é, pelo seu caráter, pela sua santidade.
Eles, por amor ao meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor do meu louvor, eu a contive, para que você não fosse eliminado. Ah, mas Deus me ama tanto. Eu sou o centro do universo. Não, Deus é o centro. As coisas existem para o louvor da glória dele. Eu existo para o louvor da glória dele. Sou um pastor para o louvor da glória dele. Poderia ser eu um advogado, engenheiro, médico, dentista, um pedreiro, um construtor, mas eu seria sempre para o louvor da glória do Senhor. Você foi chamado por Deus para exercer e realizar alguma coisa, é para o louvor e para a glória dele. Se Deus não amasse ele, se Deus não amasse ele, se Deus não tivesse zelo para com ele, se Deus não amasse a si próprio, se Deus não buscasse a glória dele, você, eu, nós já estaríamos destruídos, nós já teríamos sido aniquilados, nossa vida já teria desaparecido, porque em Efésios capítulo 1, versículo 9, nos diz: nos salvou para a glória da sua graça. O mundo gira para ele, e não em torno de nós. Entenda, Deus te formou, Deus te trouxe à existência, não para que você fosse adorado, mas para que ele viesse a ser adorado. Deus dá um novo coração. Deus tira o coração de pedra, faz você sentir nojo das coisas erradas, e você vai arrumando, buscando uma santidade, buscando perfeição. E isso, meus irmãos, para que se manifeste glória dele, glória para ele. Eu gostaria de orar nesta noite. Eu gostaria de convidá-los para nós ficarmos em pé.